Bom, boa tarde. Meu nome é Enio Crispino. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Abimei e justamente terei aí o prazer de atuar como moderador nas 3 apresentações dessa parte da tarde da TecMei 2020 e gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar meu colega, o Glauco Bremberger, que foi o apresentador desse primeiro tema sobre centros de torneamento multitarefa. É um grande prazer revê-lo, né? Ainda que à distância. Aí, como que fazendo uma introdução, tanto minha quanto do... Vou passar a palavra ao Glauco, mas eu de imediato digo que eu e o Glauco temos 2 coisas em comum: termos estudado e nos formado na mesma faculdade, na Faculdade de Engenharia Mauá, né? Ambos fizemos engenharia mecânica e temos aí uma trajetória profissional sempre relacionada com máquinas CNC, né? Fato é que, também por coincidências da vida, o Glauco, aluno que era, chegou a desenvolver um trabalho junto comigo, lá justamente no Centro de Pesquisas do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia, em que eu havia, na época, sido convidado justamente para cuidar ou implementar o que chamou-se na época de um núcleo de comando numérico, né? Em que havia uma máquina que havia sido adquirida em comodato e foi aí um período em que um conheceu ao outro. Na verdade, a vida profissional nem sempre é na mesma empresa, mas a gente sempre caminhou, de certa forma, lado a lado aí, em diferentes fabricantes, em diferentes distribuidores de máquinas, né? E, como eu disse, a gente tem isso em comum. Então, gostaria que, passando a palavra para o Glauco, que ele falasse um pouco dessa trajetória profissional dele ligada a máquinas CNC. Legal. Prazer. Obrigado, Enio, pela introdução, e realmente não tem como não lembrar daquela época, né, de que eu era o estagiário do departamento que você administrava, você cuidava. Foi a minha primeira, vamos dizer assim, atuação mais profissional, né, como técnico nesse setor que eu aprendi a amar e apreciar muito. Então, sem sombra de dúvida, eu estava até aqui tentando fazer as contas mentalmente para definir mais ou menos quando foi. Eu acho que isso foi há uns 30 anos atrás, né? Mais ou menos. Na verdade, acredito eu, sem que indiretamente a gente entregue a idade, né? Por isso que muitas vezes não gostamos de fazer essa conta para trás, mas eu lembro que lecionei após me graduar em engenharia de 86 a 93. Mas eu acho que esse núcleo de comando numérico foi formado, acho que entre 91, 92 ou talvez 93. Eu não lembro exatamente em que ano. Eu acho que foi 92, mas o que é 1 ou 2 anos em décadas? Exato. Mas foi muito interessante, de fato, você tocar nesse assunto, porque foi uma oportunidade bem legal. Eu já vivi um pouco esse mercado, porque meu pai sempre trabalhou com isso, né? O meu pai trabalhou com máquinas de ferramenta a vida toda dele, então eu sempre tive amor por isso. Mas, sem sombra de dúvida, o IMT foi fantástico. E se não me falha a memória, foi justamente o seu pai trabalhou na antiga Traubomatic, Exato. em que, na verdade, foi a minha
como é que se diz, o meu berço em se tratando de vida profissional. Foi lá que eu iniciei desde estagiário, depois fui efetivado como recém-formado e desde então sempre ou trabalhando com fabricantes ou distribuidores de máquina, acabamos, né, dizem que aqueles que são mordidos, né, digamos, atacados, não vamos falar vírus, porque senão remete a outras não é uma coisas, boa época para né? isso. Mas por esse bichinho, vamos dizer assim, acaba, de certa forma, não conseguindo nos ver, digamos, livres, né? E se continuamos é porque realmente gostamos, né? Eu gosto de falar que, eu acredito que você é a mesma coisa, eu sou um apaixonado pela tecnologia, com foco na manufatura. E isso faz com que venha ano, passe ano, novas coisas aparecem, que nem as máquinas multitarefa que a gente está comentando agora, né? Que evoluem tanto, e isso torna o assunto e o trabalho bastante interessante. Muito desafiador, mas sem sombra de dúvida interessante, porque a gente está o tempo todo vendo coisas novas, tecnologias, clientes produzindo melhor, né, obtendo melhores resultados com equipamentos cada vez mais fantásticos. É bem legal isso mesmo. Ótimo. Muito bem. Então, como a gente tem essa trajetória em máquina CNC, confesso que não sabia que acabaria sendo a nossa associada a Máquinas e Soluções quem ficaria com esse tema, muito menos você que iria ser o apresentador, mas fato é que fui eu que propus esse tema na TecMei desse ano, falando sobre máquinas multitarefa. Já tivemos algo similar no evento do ano passado, e sempre é uma oportunidade de que outros associados da BIMEI tragam as suas tecnologias, né? Mostrem, no caso de vocês, inclusive, num portfólio amplo que tem, várias opções de máquinas que possam ter esse conceito de multitarefa. Quando eu propus essa indagação, né, se elas, máquinas multitarefas, são viáveis para grandes séries, né, é um tanto provocador no sentido de que muitas vezes eu vi aplicações em que a máquina multitarefa estava sendo usada realmente para algo bastante flexível, né? Digamos assim, com muitas preparações, muitos tipos de peças diferentes, né? E, notadamente, vi aplicações de máquinas de vários fabricantes para empresas que prestam serviços de usinagem para terceiros, né? Então, é fato que essas empresas, quando pensavam em colocar essas peças numa multitarefa, tinham que analisar se a máquina estava realmente sendo usada, de certa forma, na sua plenitude, porque senão seria uma máquina, digamos, de hora máquina cara, para fazer um serviço mais simples que poderia ser feito num torno ou num centro de torneamento mais simples, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião, se das experiências que teve, principalmente para esse tipo de produto, que a maioria das vezes ele teve mais aplicação para prestadores de serviço ou para quem tem produto próprio, peças diversificadas, mas ele sabe o que tem que fabricar. Às vezes são operações complexas e ele quer tentar colocar, entre aspas, tudo na mesma máquina. Olha, é uma boa pergunta. Eu vou falar que a maior parte das máquinas multitarefa que eu participei da instalação, integração, estão em empresas que são prestadores de serviços, tá? Mas não necessariamente foram adquiridas em função da sua flexibilidade. Embora existe isso, né, que um prestador de serviços
compra uma máquina e não sabe por quanto tempo ele vai ficar com aquele determinado produto, né, ou aquela usinagem. Então, se ele tem uma máquina flexível, é bom para ele. Mas a maior parte dos processos que eu participei da venda e da integração foram máquinas escolhidas em função do custo peça num determinado período. Então, embora o fator de ser multitarefa dá uma flexibilidade muito grande de futuro para a máquina, mas os projetos eram sempre projetos que se viabilizavam naquela peça. Entendido. Até porque um prestador de serviço, como a gente costuma dizer, ele nunca sabe o serviço que vai entrar amanhã, ou seja, um novo pedido, ou mesmo aquele preparador das peças, talvez ele se defronte com muito mais desafios, né? Exato. E um detalhe bastante interessante como ele não detém o projeto da peça, o dono do projeto pode, a qualquer momento, mudar alguma coisa. Vamos supor que ele muda o ângulo de um furo de lubrificação. Se ele está numa máquina multitarefa, a chance dele simplesmente ter que mudar o código de programação e dar continuidade na usinagem é bem grande. Se ele já está numa máquina tradicional, muitas vezes ele vai ter que trocar o cabeçote ou fazer uma coisa mais complexa, né? Então, ele tem uma flexibilidade bem grande e isso não vai impactar no aumento de custo, né? Ele já fez uma opção que já vai atender bem ele, né? Entendo. Mas Entendo e concordo. Mas é muito interessante destacar que, embora seja flexível, várias vezes a situação, o investimento foi feito porque era a melhor solução econômica. Quando você olhava na vida daquele produto, quando fazia o projeto por, sei lá, 5, 6 anos, era a solução mais viável. Como eu falei na apresentação, o aspecto de custo de mão de obra, eu não toquei muito no assunto, porque 30 minutos é relativamente um tempo curto, né? Então eu tive que escolher algumas coisas, mas retenção de mão de obra é um grande problema. E quando você tem com processos mais estruturados, como uma multitarefa, você precisa ter menos operadores qualificados, né? Talvez eles tenham que ser mais qualificados, mas uma quantidade menor. Então, o teu trabalho de retenção fica mais focado, né? Você pode dar benefícios melhores para menos operadores e ter uma empresa com um nível técnico melhor, né? É verdade. Fato é que se a gente leva em conta o retorno sobre o investimento, né, em quanto tempo vai se dar o chamado payback da máquina, é relativamente mais fácil a gente pensar ou em um produto ou uma família de produtos que a empresa já sabe que tem que fabricar, né? E, vamos dizer assim, é mais fácil você mensurar isso do que um prestador de serviço, que, na minha opinião, ele vai depender muito de quem vai, entre aspas, vender ou aceitar o pedido, se aquele tipo de trabalho é adequado para a máquina que a empresa resolveu adquirir. Porque se for mal escolhido, você corre o sério risco de você estar com, digamos, como costuma se dizer, um canhão para matar um passarinho, né? Exatamente. De fato, se isso acontecer, vai ser péssimo, porque não tem como voltar atrás, né? É uma decisão que tem que ser muito bem tomada, por isso que eu insisti na apresentação e toco no assunto. Uma consultoria de pré-vendas é fundamental nesse momento, porque por mais experiente que seja o cliente, é importante todo um envolvimento do fabricante da máquina, o distribuidor, fabricante de ferramentas, dispositivos, ou seja, é criado um grupo de estudo, né, para junto com o cliente estudar essas opções, né? A forma de programar, que Exato. todos os comandos têm as suas versatilidades e, digamos assim, recursos, mas geralmente vai ser mais benéfico programar fora da máquina e trazer esse programa
o máximo possível já pronto para ser otimizado. Enfim, é muito mais do que adquirir somente a máquina em si. Né? Exatamente. Eu toquei na apresentação nesse assunto, que não adianta fazer mais do mesmo. Muitas vezes você tem 10 máquinas fazendo um determinado tipo de peça. Se você quer aumentar em 20%, não quer dizer que você vai colocar simplesmente 20% a mais de máquinas e ter um bom resultado. Muitas vezes vale a pena você rever todo o teu processo, trocar o sistema como você está produzindo, e com menos máquinas, talvez ter esse ganho de produtividade e já se preparar para um futuro. Em vez de você ter uma daquelas empresas que tem centenas de máquinas fazendo somente aquela mesma coisa. Você fica parado, tá bom? Exatamente. Bem, vamos dar pelo momento como encerrada essas perguntas e respostas. Na verdade, ficou mais no bate-papo entre nós. Traremos mais questões certamente relacionadas aí aos multitarefas no debate final, do qual o Glauco certamente participará. Mas aí eu já passo para ele a palavra, já que ele vai, na sequência, apresentar um outro tema também de suma importância, que diz respeito à automação, carga e descarga e à utilização de robôs colaborativos. Nos falamos mais adiante. Obrigado. Obrigado.